Olá pessoal, vamos tentar aqui mostrar para vocês como solucionar esse problema aqui de rumo azimuth, tá bom? Tanto para o exercício que a gente passou para o carnaval, quanto para o teste que a gente passou, que é exatamente esse, que eu vou mostrar a solução, tá certo? Primeira coisa é entender o que é azimuth e rumo. Azimuth é a direção, né? Tem essas direções aqui, ó, como se você estivesse aqui no centro, e você tem as direções no plano, tá? Então, eu tenho direção para norte, então o azimuth vai ser sempre o ângulo entre a direção, seja ela qual for, em relação ao norte. Então, esse azimuth do C aqui, essa direção aqui de C, vai ser o azimuth entre o norte e o C, tá? O azimuth do H vai ser esse ângulo aqui formado entre o norte e o H, tá? Então, o azimuth sempre em relação ao norte. Azimuth sempre em relação ao norte, tá? Já o rumo não. O rumo ele vai trabalhar dividindo os quadrantes, tá? Então, os ângulos formados no quadrante nordeste e noroeste vai estar relacionado ao N, ao norte. Então, eu quero saber esse ângulo aqui, vai ser, o rumo vai ser esse ângulo aqui, vamos chamar de alfa aqui. Vai ser N alfa este. Então, N alfa este, tá? Esse alfa, no máximo, vai ser 90 graus, tá? Normalmente, nas direções norte, sul, este, oeste, o rumo é a própria direção. Então, rumo norte, rumo oeste, rumo sul, rumo oeste, tá certo? Então, no quadrante noroeste vai ser esse ângulo aqui. Quantos ângulos esse aqui? Ó, vou dar um ângulo beta aqui. Vai ser N beta W, tá certo? Que vai ser esse ângulo aqui do A aqui. Já no quadrante sudeste e sudoeste, eles vão estar sempre relacionados ao sul, tá? Então, eu quero saber, esse rumo aqui vai ser esse ângulo formado entre o sul e a direção C aqui. Vou chamar de θ aqui. Então, vai ser S, né? O θ é, tá? Vai ser o S, o θ graus, para este. Lembrando sempre que a direção é de S para este. De S, aqui S, chamar de x', x. Então, S, o x, que é o ângulo, para W. Tá? S, esse x, que é o ângulo aqui, para W. Então, sempre vai estar relacionado tanto o ângulo de norte para W, de norte para este, ou de sul para oeste, ou sul para leste. Tá? Então, essa é a determinação do rumo e do azimuth. Repetindo, azimuth ele vai variar de 0 a 360, sempre com a direção relacionada ao norte. O rumo, ele vai calcular a direção em relação ao norte ou ao sul, dependendo do quadrante em que estiver a direção. No quadrante nordeste e noroeste, em relação ao norte, no quadrante sudeste e sudoeste, em relação ao sul, e nas direções E e W, nós iremos citar a própria direção como rumo, tá? W e este, norte e sul. Bom, bem, sabendo disso, a gente precisa determinar os ângulos, tá? Então, dentro de todas essas direções, por exemplo, o A a gente não conhece, o H a gente não conhece, o G a gente não conhece, o B a gente não conhece, o J a gente não conhece, o C não conhece, o F não conhece, o D não conhece, o I não conhece. Mas quando chega aqui no E, né, a gente conhece essa direção. Concorda comigo? Então, na direção norte é 0,360,
no oeste é 90, no sul 180 e no oeste é 270. Então, esta coordenada aqui, a gente conhece que é 270. Pois bem, a partir dessa coordenada aqui, então o azimuth é 270 e o rumo é para o oeste. A partir do E, a gente consegue determinar a direção de I, né? Por quê? A direção de I, ela fica 9 graus de E. Então, para determinar isso, eu vou pegar 270, que é essa direção para o oeste, menos os 9 graus. Então, vou ter 261 a Z. Então, determinei o azimuth. O rumo vai ser essa direção 261 menos 180. Então, 261 menos 180, S, 81W. Beleza. A partir do E também, a gente consegue determinar o G. O G, olha, a partir do E, são 18 graus. Ó. São 18 graus. Então, 270 mais 18, 288. A Z. Então, essa direção aqui é 288 a Z. Agora, o rumo nesse quadrante noroeste vai ser em relação ao norte. Então, vai ser N, né? Vai ser o 360, que é o N, menos 288, que é o azimuth, que vai me dar N72W. Então, N72W é nosso rumo. No próximo aqui, ó, a partir de G, a gente determina D. Então, 288 menos 75, eu tenho 213 a Z. 213, que é esta direção, menos 180, eu vou ter esse ângulo formado entre o D e o Sul, que vai resultar em S33W. S33W. Tá? A partir do D, a gente determina o H. Então, não é 213 aqui? 213 mais 94,20. Ok? Esse ângulo aqui, ó, 94,20. Então, vai ficar 307 e 20 minutos, ou 307,75 graus. Para determinar o rumo, vai ser em relação ao norte, né? Está no quadrante noroeste, então, em relação ao norte. Então, vai ficar 360 menos 307,75. Então, eu tenho aqui, ó, N, 52 graus e 40 minutos para W, para oeste, ou N 52,677, tá? Graus para oeste. A partir também agora desse D, a gente consegue determinar os outros ângulos, tá? Então a gente consegue determinar o B, por exemplo, 288 menos 180. Eu vou ter 33 AZ ou N33E, tá? Esse ângulo é o mesmo no quadrante, no primeiro quadrante aqui, no quadrante, né? 33 AZ ou N33E. Então, a partir do B, a gente vai determinar aqui, ó, o J. Ó, o J que é 18 graus e 20 a partir de B. Então, 33, aqui é, desculpa, aqui é 18, né, 18 e 20. Tem que corrigir aqui. Então, dando 51 e 20 a Z, tá certo? 51 e 20 a Z. Então, vai ficar N, 51 graus e 20 minutos para este, ou N 51,33 para este. Beleza. Determinando o J aqui, a gente também consegue, a partir do B, determinar o ângulo C. Então, que é o 33 mais 95, que é esse ângulo aqui, ó, 33 mais 95. Dá 128 a Z. Então, esta direção é 128 a Z. Então, se eu pegar o 180 menos 128, né, 180 menos 128, eu vou ter S52E. Pois bem. Uma outra direção que a gente também determina é o A.
a partir do C. Então, eu vou pegar aqui o 128, que é essa direção, menos 143. Repara que vai dar um valor negativo, né? Vai dar um valor negativo. Vai dar menos 15. Menos 15, ou seja, se eu pegar o 360, que é esse valor, menos 15, eu vou ter 345AZ, que é esta direção aqui. 345AZ é N15W. Agora o F. O F vai ser o 213, que é essa direção, menos 12,15. Então vai dar 200 graus, 45 minutos a Z, ou 200,75 a Z. Ou, em termos de rumo, vai estar relacionado ao sul, S 20 graus e 45 minutos para o oeste, ou S 20,75 W. Então, pois é, dessa forma a gente acha os ângulos neste exercício, pessoal. Muito simples, tá? Só lembrando, o rumo no máximo 90 graus e o azimuth vai ser sempre em relação ao norte, tá? Boa prova para vocês na segunda.